Gostou do programa com a Olivia Santana? Acompanha o segundo episódio. Women unite. You have nothing to lose but your kidneys. Eu quero falar contigo, eu gosto muito da Djamila, mas eu acho que as pessoas confundem muito o conceito de lugar de fala, transformando o lugar de fala num novo conceito universal, ou seja, só pode falar pelas negras, as mulheres negras, e portanto esse é um novo conceito universal, como se todas as mulheres negras fossem iguais e não existisse entre as mulheres negras também diferenças, né? Como tu é uma mulher muito cis, outras mulheres não são. Mas eu queria que tu falasse um pouco de um desdobramento disso. Existe um feminismo para nós, mulheres de esquerda, nós duas marxistas, mas existe um feminismo que consiga nos juntar? A Olivia, mulher militante do feminismo negro, a Manuela, militante do feminismo emancipacionista. Qual é o feminismo que cabemos nós duas? Então, o que eu penso é o seguinte, primeiro em relação a esse trabalho de Djamila Ribeiro, Lugar de Fala. Eu li o livro dela. E tenho uma compreensão sobre lugar de fala, embora tenha também o entendimento de que muitas pessoas distorcem, por conveniência, este conceito. Eu penso o lugar de fala como, de fato, o lugar da autoridade de quem sofre a discriminação, o racismo estrutural, de poder ser protagonista dessa luta. O que não significa, na minha opinião, silenciar que outras vozes que podem falar sobre isso. Mas a Djamila não propõe isso. Ela não propõe isso. Né? Esses dias ainda vi uma entrevista dela com o Haddad, desculpa, porque para ficar claro o que eu quis dizer sobre ela. Acho que as pessoas distorcem mesmo o que ela fala, por várias razões. Ainda tem muito equívoco em torno do conceito, né? Mas quando a gente fala de lugar de fala, sobretudo é um debate sobre o lugar social. Então tem todo um estudo de feministas negras, latinas, que vieram já há muitos anos falando sobre isso, é entender qual é o lugar social dos grupos. Todo mundo está localizado socialmente, então todo mundo tem lugar de fala. Então não existe isso, não é o meu lugar de fala, não tem um lugar de fala. O grande problema é que o homem branco, ele se vê muitas vezes como um sujeito universal. Ele também não se vê marcado, ele também não se vê localizado socialmente. E ele fala a partir de um lugar na nossa sociedade, que é o lugar do privilégio, o lugar da branquitude, o lugar do poder. E nós, mulheres negras, por exemplo, a gente vem de um lugar em que o fato de nós sermos triplamente oprimidas, né, juntando a pressão de raça, classe e gênero, nos coloca num lugar de vulnerabilidade. Tem um antirracismo que é muito de retórica. As pessoas estão vendo que de repente tem um feminismo negro, entendeu? Tem certas formulações e pessoas brancas muitas vezes querem se apropriar dessa pauta e falar por mim o que eu poderia falar muito melhor do que aquela pessoa. Exatamente. Mas é uma ânsia de fazer, e eu já vivi, eu estou falando do que eu já vivi. Então, assim, de repente uma pessoa que vem e diz assim, não, porque a questão da mulher negra vai fazer um discurso, eu estou na mesa e vou falar. Aí a pessoa começa a falar e fica pensando no que eu falaria e fica querendo falar por mim sobre aquele assunto. Isso é super mal educado. Isso é errado em todas as dimensões também, né? Uma espécie assim de você se apropriar de maneira indevida daquele debate. Não é que você não possa falar sobre esse assunto, mas você não pode fazer daquilo uma jogada política para você se colocar como o interlocutor de uma pauta que é a pessoa que pode falar. Claro. É igual um homem, né? Claro, homem que, estamos numa mesa sobre feminismo, não sei o que, o cara vai e quer ser mais feminista do que a feminista que está ali para falar. Normalmente falando aquelas atrocidades que eles falam, né? Exatamente, e que na verdade é uma retórica, porque muitas vezes a prática dessa pessoa não condiz com o que ela está falando. Mary Garcia Castro, que é minha companheira, uma teórica maravilhosa. Conheço muito, formou muito sobre juventude também. Ela foi convidada para falar sobre antirracismo, feminismo e antirracismo. Isso nos anos 90. E ela disse, não, vocês têm uma mulher, vocês do PCdoB,
Tem uma menina maravilhosa, Olivia Santana. Chama ela, bota ela para fazer parte dessa mesa. Ela tem muito mais legitimidade para falar sobre isso do que eu. Vá lá e fale com ela. Aí eu fiz minha primeira grande palestra. Que legal. Porque ela disse, porra, não vou falar. Entendeu a diferença? Claro. Então é essa a questão. Agora, é claro que também tem no próprio movimento negro e no próprio movimento feminista negro, às vezes há sim segmentos mais sectários que diz, não, branco não pode falar, mulher branca não pode falar, e fica aquela coisa que pra mim é contraproducente. Mas que jamais foi a formulação teórica da Djamila, Não né? é. A Djamila, pra mim, tem Não duas é. contribuições. Eu li o livro, compreendi o livro e tenho plena concordância com aquilo que ela formulou. Além da contribuição teórica dela e de se esforçar para fazer formulações populares, né? Porque também tem gente pernóstica que escreve livros para as pessoas não compreenderem, né, Olivia? Eu acho de um grande valor ela escrever livros que buscam popularizar o pensamento dela. Com certeza. Mas, além disso, ela é uma mulher negra que se tornou uma referência no Brasil e no mundo. Isso é extraordinário, né? Esses dias eu mandei uma mensagem para ela. Eu a cito como referência de agendas extraordinárias. Eu falei, Djamila, é incrível que no Brasil de 2019 uma mulher negra tenha se tornado referência para uma mulher branca. Com não certeza. É? E Pô, isso é uma vitória, velho. Eu falei, olha que isso, eu mandei Vai pra ficar ela. falando mal de Djamila, pelo amor de Deus. Djamila esse- tá fazendo um papel importantíssimo. Ela e uma turma assim de meninas, Exatamente, de tem jovens, outros escritores entendeu? que ela constrói estudam, junto. Exatamente. teorizam, escrevem. Com acordos e mulheres desacordos, porque a negras teoria é isso, escrevendo, não produzindo. é? A gente não tem que concordar com teoricamente. tudo que a pessoa diz, mas a Claro. teoria é isso, é viva, é acordo, é Debater desacordo, ideias. mas é fantástico. E o racismo também vem com uma ideia de que mulher negra não pode formular, que mulher negra não formula. Tradição oral. Não, e depois tem as outras coisas juntas, Fala, né? mas a gente não elabora, Aí, não aí escreve. elabora e aí quer divar junto, aí é demais. Não é? Isso que eu falei pra ela. Quer elaborar, quer teorizar, quer vender livro e ainda quer continuar bonitona por aí é demais. Barril, né? Mas então, vamos voltar para minha pergunta para ti. Existe um feminismo que nos une com todas as particularidades? com certeza. Qual é esse feminismo? Porque esse é um esforço que eu tenho tentado fazer, né? Tentado estabelecer com as minhas companheiras, buscando. Beleza, existem divergências, e não são divergências, existem espaços que são importantes, que precisam ser construídos e que precisam ser reafirmados, como é o feminismo negro, como é o feminismo das mulheres trans, mas nós precisamos construir um feminismo também em que essas lutas caminhem juntos. Para mim, ele se une nessa ideia da emancipação da sociedade, da nossa luta comum, né, por uma sociedade transformadora. Qual é esse feminismo que une mulheres negras e mulheres brancas em uma luta comum, Olivia? O feminismo. O feminismo é o que nos une, porque por mais que nós, mulheres negras, tenhamos pautas também muito próprias da mulher negra, nós lutamos junto com as mulheres feministas brancas contra o patriarcado. Nós temos estratégias diferentes muitas vezes, mas por exemplo, o movimento Ele Não. Quando as mulheres se unem e vão para a rua contra Bolsonaro, não estava lá só as feministas negras. Mulheres de diferentes religiões e sem religião. Bolsonaro é tudo que o Brasil não precisa. Queremos liberdade, igualdade, justiça social e direitos. Estavam feministas negras, feministas brancas, indígenas, trabalhadoras rurais, essa diversidade de correntes que há no feminismo. Ou vamos ter a ilusão de que o movimento sindical é um movimento unificado, é um movimento que só tem uma visão sobre a luta de classes. No movimento sindical nós temos segmentos de esquerda, temos segmentos de direita, temos segmentos dos mais variados. Nós temos 9 centrais sindicais, o que é a prova de que não é um movimento unificado assim. Quando a gente estava na campanha presidencial no ano passado, eu gravava um vídeo depois do outro, né? Um vídeo depois do outro, um vídeo depois do outro, aí eu ficava irritada, porque eu tinha que gravar muito vídeo, eu não dormia. Aí um dia chegou lá uma folhinha pra eu gravar o vídeo da Olivia Santana, eu já te contei essa história? Sim. Aí me deram um texto pra eu gravar, aí no texto dizia assim:
Olívia Santana, primeira deputada negra da Bahia. Aí eu falei um monte de palavrão, que eu falo muito palavrão. E aí falei assim, vocês querem me ferrar? Onde é que já se viu? Olívia, primeira deputada negra da Bahia. Pá, 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 não vou gravar, não é a primeira Corrige deputada. isso aí. Não falei gritando assim, corrige isso aí, óbvio que já teve. Aí, claro, era verdade, eu fiquei chocada. Várias pessoas ficam chocadas, como eu fiquei, né? Não acreditei mesmo, porque a Bahia é o estado dos negros e das negras. Aí, semana passada, a gente tá gravando agora, não sei quando vai ao ar o programa, mas a gente tá gravando uma semana depois que eu tive uma das notícias que me deixou mais alegre na política nos últimos tempos, que é a tua pré-candidatura a prefeita de Salvador pelo nosso partido, que é o PCdoB. Eu faço política sempre de forma muito emotiva, né? Porque eu realmente acho que com todas as coisas que acontecem, a gente só segue com vontade de mudar o mundo e não mudar só a nossa própria vida, porque a gente sente muito as coisas. Eu fico olhando Salvador, aquela cidade colorida, viva, né? Com todas as contradições pulsantes desse Brasil maravilhoso, mas com todos os dramas, né, desse Brasil, que se desenvolveu muito também, mas que carrega isso. E fico imaginando Olívia Santana, prefeita do povo de Salvador, porque tem gente que é prefeito da cidade, tem gente que é prefeito do povo, né? Eu olho assim e imagino. A Olívia merecia o título, prefeita do povo de Salvador. Pode falar sobre isso pra mim, Olívia? Claro, devo. Então, eu sempre digo, Manu, que nós aprendemos, nós fazemos, assim, política partidária. No PCdoB, para fora e para dentro. E eu, assim, ao mesmo tempo que eu, dentro do partido, eu brigo, eu apresento essas pautas, choro, levanto, sacudo a poeira, dou a volta por cima, eu tenho um profundo reconhecimento das oportunidades que o PCdoB me deu. Então, assim, que não é dar sem luta, é dar com luta, mas é assim, é o partido onde essa possibilidade acontece para nós. O PCdoB tem muitas mais mulheres parlamentares do que outros partidos, exatamente, proporcionalmente. E com histórias das mais diversas. Então, assim, hoje eu estou desafiada a enfrentar uma disputa eleitoral em Salvador. Quando o PCdoB faz uma coletiva de imprensa e vai lá a presidenta nacional do partido e diz assim, olha, o PCdoB vai partir unificado para a sua conferência, nós vamos apresentar na conferência o nome de Olívia Santana como pré-candidata a prefeita da cidade de Salvador. Isso, para mim, já é um ato histórico. Já as pessoas ficam assim, é candidata para enfrentar o candidato de ACM Neto, e aí como é que vai ser e tal. Não diz respeito a ACM Neto, uma candidatura como a nossa. Ela é um ato muito grandioso. Pra mim, ela diz respeito ao Brasil inteiro, viu? Respeito, velho, a um povo. É a porta de entrada, entendeu? de todas as mulheres que chegaram nesse país de um outro continente, Olívia. Com certeza. Salvador é isso na minha cabeça, sabe? Salvador é esse símbolo. Eu digo assim, a Bahia é uma espécie de África brasileira. Mas um estado de maioria negra, a capital baiana, nós temos 80% de negros na população. E eu digo, nós temos uma fome ancestral por representação. Uma cidade assim que se fez por mais de 4 séculos sem que um negro conseguisse chegar a ser apresentado como um partido para valer, que vai dialogar com outras forças políticas, que vai buscar construir uma frente, que vai construir um projeto para a cidade. Sabe que a gente é o que a gente é e a gente é o que os outros olham da gente, né? E às vezes eu fico olhando o Brasil lá de baixo. Eu cresci lá na fronteira com o Uruguai, né? Lá no mais embaixo que tem do Brasil, ou no início ou no fim. E eu lembro a primeira vez que eu fui pra Bahia, eu tinha 7 anos de idade. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, existe um outro mundo. Talvez eu seja muito de quem eu sou, porque me permitiram conhecer o Brasil muito menina. E eu entrei, eu lembro de eu entrando no mercado modelo,
Falei, mas meu Deus, o que é isso? Incrível. Existe um mundo. Então, É incrível. é um mundo que é um mundo desse Brasil que é negro, que é colorido, num tempo de intolerância religiosa, Olivia. Num tempo em que se vende ódio a quem crê diferente, né? É a Bahia de Jorge Amado, da liberdade religiosa na Constituição, né? É a Bahia porta de entrada da escravidão, mas da resistência, né? Pois é a Bahia lindo. de Jorge Amado, é a Bahia de Mãe Menininha, de Irmã Dulce, que é a primeira santa do Brasil. Exatamente. De Glauber. Irmã Dulce, Viu? do cinema novo. É de tudo isso. Né? De que tem a ver Rocha. com todas as opressões que o Poxa. Brasil vive hoje. Incrível. Então é de lá que pode vir a liberdade também, não é? Pois é, de lá que a gente Viu? pode fazer algo novo, Tá vendo? diferente. As pessoas falam assim, Lívia, mas para ir para uma campanha tem que ter dinheiro, que não sei o quê. Não tô pensando nisso. Eu tô pensando É na no quão esperança. diferente, o quão generoso nós podemos fazer um projeto assim de disputa eleitoral que encante as pessoas, que resgate Isso nas mesmo. pessoas o desejo de fazer política porque quer fazer história. Isso mesmo. Eu digo que a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, né, porque Pré-candidatura. oficialmente é isso, ela é um convite a fazer história. Portanto, é mais do que uma disputa com alguém. É uma pauta histórica de um projeto de integração dessa cidade que dialogue com a capacidade de inventividade que o nosso povo tem. O povo de Salvador é um povo inteligente, um povo que faz da pobreza, tira da pobreza coisas lindas. É a prova de que há você não esperança imagina, sempre. pô, como é que esse pessoal conseguiu fazer isso com tão pouco? É isso. Então eu estou super disposta. E quando você fez aquela postagem, que eu quero te agradecer. Eu Mais sou de pessoa- 13 mil pessoas entrando assim, sabe, curtindo sua postagem, de você expressando a sua alegria. Eu tô Sabe? assim, quase como se eu estivesse no carnaval. Pois é, você... Eu já tô no Ilê Pois contigo. Eu entrei no meu carnaval na política, foi tua candidatura, Olivia. Tem que entender Pois isso. é, velho, você perguntou, uma das suas perguntas foi, como é que a gente pode fazer um feminismo que unifique todo mundo? É isso que a gente está fazendo. Então você tem uma pauta, nós temos pautas comuns, podemos ter divergências, podemos no movimento, mas quando Manuela se apresenta como vice de Haddad, o mulherio foi todo atrás, não negou fogo. Aquele momento, por mais que o fascismo tenha ganhado a eleição, nós tivemos a capacidade de integrar um campo democrático amplo e nenhuma feminista estava do outro lado. Todas as feministas brancas, feministas negras, as indígenas, as trabalhadoras, todo mundo estava com Manu. Quando eu vi você vibrando com o anúncio da minha pré-candidatura lá em Salvador, e você é pré-candidata em Porto Alegre. Então eu fico assim, poxa, eu não precisei pedir nada para você. Eu não precisei falar nada para você. Ao ver aquele sinal, aquela informação, você já se posicionou, já declarou o seu apoio. Junto com você já veio um monte de outras mulheres e de homens novos que querem uma sociedade diferente, inovadora, que quebre paradigmas. Então eu acho que nós estamos fazendo história sim. E eu fico muito feliz de o PCdoB ter me dado esta oportunidade de representá-lo, né, no desafio de Salvador. Vamos nessa. E eu sei que você pode ajudar ainda mais a nossa campanha, a nossa candidatura, no momento que a gente precisar. Vamos bater na sua porta. Pré-candidato é isso, né? Pede ajuda até pra quem tá em outro lugar. Feminismo, Com certeza. pra mim, é Olivia Santana, que é essa mulher extraordinária, essa mulher negra, educadora, deputada, vereadora, secretária. A Olivia é uma das minhas principais referências. Eu tenho 2 presentes pra te dar, Olivia. Que bacana. Tu vai ver. Ó, um é uma camiseta. Eu abro presente de que todo mundo, que eu sou uma bacana. criança que não ganhava presente da minha mãe, viu? Fico abrindo presente dos outros. ótimo, olha só. Nesse livro aqui, na parte que fala do feminismo negro, eu peço pra te lerem, viu? Sim, Eu falo, leiam Olivia Santana. Eu não vou escrever, leiam. Leiam Manuela Dávila. Eu também estou escrevendo um livro, viu? Tem que escrever muito, tem que escrever a tua história. A tua aguardo. história já é uma aula de
feminismo, de luta de classe, de tudo. Eu estou muito feliz de ter gravado o Feminismo É com Olivia Santana. Se tu gostou, aperta o sininho. O programa Feminismo É uma realização do Instituto Se Fosse Você e do PCdoB, com o apoio de Armazém do Campo, o JS e Mídia Ninja. Se tu gostou, compartilha nas tuas redes. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil.